Comecei a investir com pouco mais de R$10 e quase desisti por causa de um erro simples. Quando eu comecei, eu sempre gastava com alguma coisa. Eu até queria investir, mas só colocava dinheiro se sobrasse. E quase nunca sobra. O problema não é o valor, e sim a prioridade. Eu comecei a investir em 2022, sem experiência e com pouco dinheiro. Fui estudando aos poucos, errando e aprendendo. O erro foi tratar investimentos como sobra. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Torres, empresário e investidor. Estudo economia, investimentos e negócios. E aqui no canal eu ajudo você a tomar decisões financeiras melhores, mesmo começando do zero. Durante muito tempo da minha vida eu aprendi que eu precisava gastar primeiro. Um grande erro que nunca me fazia investir, nunca me fazia sobrar dinheiro. E por isso eu sempre estava na corrida dos ratos. Trabalhando, gastando, voltando a trabalhar, trabalhando mais, gastando mais e assim sucessivamente durante vários anos. Por isso eu tive a dificuldade de aprender a economizar, a investir, procurar sempre investir só quando sobrasse um dinheiro, mas nunca sobrava. Então aí eu já percebi um grande problema. Como eu vou investir quando sobra, se nunca sobra dinheiro? Então eu teria que mudar meu pensamento, minha mentalidade, minha abordagem sobre o dinheiro, entender o dinheiro. Eu teria que mudar as coisas que eu fazia no meu dia a dia, como eu lidava com dinheiro, o que eu comprava, o que eu deixava de comprar, para poder investir melhor. E foi isso que fez total diferença no começo. O grande problema que eu identifico é que a gente foi ensinado a satisfazer os prazeres de imediato. Não entender, não conseguir deixar para o próximo dia, para um próximo momento. Isso acaba forçando a gente a querer gastar dinheiro sempre que tem ele em mãos. Erro esse que muita gente que quer crescer, que quer ser rico, não pode cometer. Você tem que desenvolver o hábito de guardar o dinheiro, de saber que aquele dinheiro é seu por um bom tempo para que você possa se programar, se organizar e ajeitar sua vida financeira. Mas para isso, como eu disse, é um prazer imediato que você tem. Você passou muitos anos da sua vida aprendendo isto. Então, quer dizer que não vai mudar também em pouco tempo. Você vai precisar se adaptar, fazer coisas que mudem a sua maneira de pensar, como você vê o mundo. Aí você vai dizer, Ricardo, você quer me mudar? Não quero lhe mudar, mas você está conseguindo o resultado que você quer? Do jeito que você pensa, do jeito que você age? Se não, você deveria mudar. E se sim, então você continua. O problema das pessoas é que elas querem resultados diferentes, querem uma vida diferente, mas não querem fazer coisas diferentes. Esse que é o problema que muita gente ignora. E por isso que é bem mais fácil você reclamar da vida, reclamar de que não consegue, que não pode, que não teve oportunidades. Sendo que o principal, o fundamental por onde começa é a partir de você. Outra coisa que vai ajudar muito a você chegar nos seus objetivos é a disciplina. Você precisa desenvolver. Se você não tem disciplina, então você pode desenvolver disciplina. Porque outras pessoas conseguiram. Você vai falar para mim, Ricardo, é muito difícil, eu não consigo por isso e aquilo e tal, motivos e tal. É justamente pela falta de conhecimento de que você pode mudar isso. Muita gente também já estiveram no seu lugar e mudaram. E por que você não? Como eu disse, é uma forma de pensar que a gente se desenvolveu, herdado dos pais, herdado das pessoas que a gente conviveu, que aprenderam a ser assim. E elas não têm culpa, porque também elas foram influenciadas assim. E a gente acabou só seguindo a boiada, só seguindo aquilo que foi nos dado como exemplo.
só que não trouxeram o resultado que a gente quer. Então a gente precisa desenvolver essa disciplina. E a disciplina é o que vai fazer você alcançar diversas coisas na sua vida, diversos objetivos, diversas metas. Você precisa desenvolver esta habilidade de muitíssima importância se você quiser ser bem-sucedido, se você quiser ser rico, se você quiser ser uma pessoa de exemplo, se você quiser ser alguém que vai ser bem-sucedido na vida. Então, a importância da gente desenvolver a disciplina. Não precisa fazer coisas extravagantes lá no começo, porque isso vai te frustrar e vai acabar fazendo você desistir. Você tem que começar aos poucos, um dia de cada vez, para que um dia você possa estar fazendo tranquilamente. Outra coisa que você precisa prestar atenção e se preocupar é a frustração que você tem quando o resultado não aparece. Você deveria não colocar a emoção. Eu sei que é difícil dizer isso, é difícil você entender, mas a frustração é um feedback do que você está fazendo. Se a gente sabe que não está tendo resultado, a gente precisa mudar algumas coisas para poder ter novos resultados. Só que isso precisa ser bastante avaliado. Por quê? Muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa e não tem o resultado, mas o resultado o objetivo que a gente fez, a tarefa, os procedimentos que a gente fez foram certos, mas os resultados não vieram e causando a frustração. Mas a gente precisa saber por que não vieram esses resultados. Também é uma coisa a se avaliar. Talvez os resultados só chegarão por mais tempo do que você imagina. E você quer uma coisa imediata, em pouquíssimo tempo, sendo que o resultado não pode vir naquele determinado tempo que você imagina que é. Um bom exemplo que eu gosto de dar é o Albert Einstein. Em 1905, ele fez diversos estudos e divulgação de relatórios e tal sobre a física. Diversas invenções e revelações ele fez durante a física, que abalaram o mundo físico durante muitos e muitos anos. Só que não aconteceu nada. No dia seguinte, quando ele fez a publicação dos artigos, ele não aconteceu nada. Ele continuou tendo a vida que ele sempre teve durante muito tempo. Até um certo cara ver aqueles artigos e procurar ele. Eu me esqueci um pouquinho agora do nome dele. Planck, me lembrei. Planck foi um grande físico da humanidade que desenvolveu diversos estudos sobre a eletricidade. Quando ele leu aquele relatório do Einstein, aqueles artigos, ele foi procurar ele e chamou ele para trabalhar com ele. Não poderia um físico como ele fazer uma descoberta tão absurda como aquela, que mudou toda a física e não ser reconhecido. Só que isso levou um tempo. Você precisa entender que algumas coisas que você faz precisa de um tempo, precisa de uma dedicação, disciplina, passar pelo processo para que o resultado possa vir. Por isso é importante você não se frustrar, principalmente quando você está começando uma coisa que você nunca fez, um novo segmento. E nos investimentos, como a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente precisa se preparar para isso do melhor jeito. Muita gente começa assim e acha que investimentos não funciona. Quando eu entendi isso, mudei uma coisa simples. Investir virou prioridade. Comecei a entender que eu precisava fazer o dinheiro sobrar. Não adianta eu querer investir sem ter o dinheiro para investir. Então, eu comecei a me programar, a ter hábitos que fizessem o dinheiro sobrar e com esse dinheiro poder investir, mudando comportamentos, deixando de comprar algumas coisas ou fazer algumas coisas que apenas gastava dinheiro para um bem-estar, uma situação passageira que logo após teria o outro dia e eu estaria de volta àquele sentimento que eu estava antes. Então eu vi que isso não era uma coisa que poderia me ajudar a chegar nos meus objetivos. Outra coisa também, você precisa ter objetivos. Não adianta eu estar falando aqui para você sobre investimentos, do que fazer, do que não fazer, sendo que você não tem objetivo, você não tem perspectiva de crescer, de ser algo grande, de ter coisas boas na sua vida. Você se contenta com pouco, com um medíocre, com coisas simples da vida, simplistas, coisas que não fazem você se desenvolver. Tudo bem.
E tudo bem, essa é a sua maneira de ver o mundo. Existem pessoas para cada tipo de situação. E essa é a graça do mundo. Se todo mundo fosse esperto, se todo mundo fosse inteligente, se todo mundo fosse rico, né, as coisas seriam sem graça. Seria muito mais difícil também de alcançar. Mas, felizmente, existem tipos de pessoas diferentes. Mas mudei um pouquinho aqui do assunto, saí um pouquinho. O que eu quero dizer é isso. Você precisa mudar os seus hábitos para poder fazer o dinheiro sobrar mais. Com o dinheiro sobrando mais, você vai ver o dinheiro crescer mais. Quando você vê o dinheiro crescer mais, você se empolga, você fica feliz. É basicamente você teria que mudar um hábito. Você tem um hábito, vamos supor, deixa eu usar aqui um hábito mais fácil de você entender, de beber no final de semana. Mas aí você trocou esse hábito, esse bem-estar de beber, para ver o dinheiro crescer. Quando você vê o dinheiro crescendo, se multiplicando, passando um mês e multiplicando mais, você já começa a ficar animado. Você começa a ter uma visão de mundo melhor, a se sentir bem. Então, por isso que eu disse, a mudança de hábito, entender como mudar. E, o principal, você precisa querer mudar. Outra coisa que eu fiz, como eu falei, foi cortar gastos. Gastando muito, não teria como sobrar dinheiro. Você fica preso, principalmente no cartão de crédito. Você acha que aquele dinheiro é seu, quando não é. O dinheiro é do banco. E você acaba gastando e depois ficando preso, sem poder gastar o dinheiro ou juntar o dinheiro que você ganhou, porque você tem um compromisso de pagar o cartão. Porque se você não pagar, aquela dívida vai se multiplicar. Por isso a importância de você se organizar, cortar gastos, cortar coisas, como eu já falei em outros vídeos. Por falar nisso, procura aí no meu canal diversos vídeos falando sobre a importância de você cortar os gastos, fazer sobrar para poder investir melhor. Depois eu comecei a aumentar os aportes. Eu saí de um problema de não sobrar dinheiro e depois estava num problema de aumentar os aportes. Eu fazia os aportes, comprava, investia em alguns ativos, só que era pouco. Aí minha dor de cabeça agora, meu problema era fazer esses aportes ser maiores. O quê? Sobrar ainda mais dinheiro para poder eu conseguir chegar nos meus objetivos mais rápidos, ter mais dinheiro, ter mais poder de compra, mais patrimônio. E isso se consegue aos poucos. Como eu falei, um pouco muda uma coisa, muda outra. Não é tudo de uma vez, senão você vai achar que está ficando para trás, senão vai doer demais em você. Você tem que ir. Algumas pessoas, cada pessoa tem uma certa maneira de ver o mundo, de sentir o mundo, de entender o mundo. Então você precisa adequar e saber qual é a sua situação. Não adianta eu estar falando aqui sendo que você precisa de um processo diferente. Cada um tem um processo. Algumas coisas podem ter sido fáceis para mim, quando com você algumas coisas, essas mesmas coisas podem ser difíceis, mas outras serão fáceis. E assim aos poucos você vai crescendo, vai evoluindo, vai mudando os seus hábitos. E o principal que eu sempre falo e coloco em prática no dia a dia é a disciplina de sempre estar investindo, sempre procurar fazer o trabalho com consistência para poder se adaptar a isso. Você precisa ser uma pessoa disciplinada para poder ter os resultados e saber aguardar o tempo, como eu falei, dos resultados chegarem. Então você precisa desenvolver aos poucos, como eu falei. Se você não tem disciplina, você desenvolve aos poucos, vai procurar saber o que é que faz a pessoa desenvolver disciplina. Como é feita a disciplina? Como é usada a disciplina? Né? Quem são os exemplos de disciplina no mundo? Para que você possa mudar, porque isso vai trazer grandes resultados para você. Com o tempo, os aportes aumentaram, a disciplina ficou mais forte e o patrimônio começou a crescer. Não foi rápido, foi consistente. Investir não é começar com muito dinheiro, é não desistir por erros simples. Investir não é começar com muito dinheiro. Investir não é sobre começar com muito dinheiro. É não desistir por causa de erros simples. Se você quer aprender a investir com lógica, disciplina e visão de longo prazo, se inscreve no canal, dá um curtir nesse vídeo, ativa o sininho, porque aqui a gente fala de progresso.
e não de promessa. Valeu, pessoal, até a próxima.